Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula? O conteúdo de hoje ele é muito importante, pessoal, porque a Amanda vai falar sobre leitura. Vamos começar então? Todo o assunto de hoje está voltado para a língua portuguesa. Então, se você quiser fazer as suas anotações no caderno de língua portuguesa, pode fazer. Vai pausando o vídeo, vai anotando aquilo que você acha que é mais importante lá no seu caderno de português, ok? Então, vamos para a nossa aula. Vocês perceberam que ontem eu deixei para vocês, lá no nosso grupo de combinados, esse link, esse endereço. Na verdade, a intenção da professora era fazer o quê? Era dar uma abertura, uma introdução a essa aula. Então, espero que vocês tenham visto e tenham gostado, porque é muito interessante, né, pessoal? Fala muito sobre essa nossa intimidade com os livros, porque pode tirar tudo da gente, mas o conhecimento ele sempre vai permanecer. Então, se você não viu, acessa aí o link antes de ver a aula, tá? Fica esse nosso combinado. Agora, pessoal, nós vamos fazer uma introdução, mas entendendo um pouquinho um dos gêneros que nós vamos trabalhar, que é a crônica. O que é uma crônica? Vocês conseguem pensar aí e dizer para a Pro o que vem a ser uma crônica? Então, uma crônica é um tipo de gênero textual, tá? Que nós estamos estudando desde o início desse ano. A professora apresentou algumas crônicas para vocês em sala, nós fizemos alguns movimentos de leitura lá. Espero que vocês tenham se recordado desse gênero, ok? Geralmente, esse texto é um texto curto, não é muito longo. Ele é narrado na terceira pessoa, é sempre alguém que vivenciou, presenciou essa cena e está escrevendo aquilo que ela viveu, né, ou aquilo que ela visualizou, tá? E contém fatos do cotidiano. Então, essas são as principais características do texto crônica. Eu gostaria de começar falando um pouquinho para vocês sobre uma crônica. Eu retirei desse livro que está aí embaixo, Crônicas 2, e eu vou começar com uma leitura do autor Fernando Sabino. Então, eu trouxe um pouquinho a biografia desse autor para vocês. Ele é um autor brasileiro, iniciou sua carreira na adolescência e ele teve o apoio da família, tá? No decorrer da sua carreira, ganhou diversos prêmios e um dos seus hobbies, além de escrever, era a natação. Morreu aos 80 anos, acometido por um câncer no fígado, e deixou 7 filhos. E olha essa parte aqui interessante, pessoal. Em sua lápide está escrito: Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino. Essa frase diz muito sobre ele, porque ele era um observador das ações, das atitudes das crianças. E vários textos dele relata, né, essa socialização da criança com o mundo. Então é bem interessante. Vamos começar nossa leitura? A fuga. A fuga é o título da leitura da crônica de hoje. Só pelo título e talvez até pela leitura dessa imagem aí, o que vocês imaginam que vai acontecer nessa história, pessoal? Possivelmente já passa na nossa mente que uma criança vai fugir, de repente, né? Vamos constatar isso lendo o texto, então? Mal o pai colocou o papel na máquina, o menino começou a empurrar uma cadeira pela sala, fazendo um barulho infernal. Para com esse barulho, meu filho, falou sem se voltar. Com 3 anos, já sabia reagir como homem ao impacto das grandes injustiças paternas. Não estava fazendo barulho, estava só empurrando uma cadeira. Pois então, para de empurrar a cadeira. Eu vou embora,
foi a resposta. Distraído, pai não reparou que ele juntava a ação às palavras, no ato de juntar do chão suas coisinhas, enrolando-as num pedaço de pano. Era sua bagagem, um caminhão de plástico com apenas 3 rodas, um resto de biscoito, uma chave. Onde diabo meteram a chave da despensa? A mãe mais tarde irá dizer. Metade de uma tesourinha enferrujada, sua única arma para a grande aventura. Botão amarrado num barbante. A calma que baixou então na sala era vagamente inquietante. De repente, o pai olhou ao redor e não viu o menino. Deu com a porta da rua aberta. Correu até o portão. Viu o menino saindo dessa casa? Gritou para o operário que descansava diante da obra do outro lado da rua, sentado no meio-fio. Saiu agora mesmo com uma trouxinha, informou ele. Correu até a esquina e teve tempo de vê-lo ao longe, caminhando cabisbaixo ao longo do muro. A trouxa, arrastada no chão, iam deixando pelo caminho alguns de seus pertences, o botão, o pedaço de biscoito, e saíra de casa prevenido, uma moeda de um cruzeiro. Chamou-o, mas ele apertou o passinho, abriu a correr em direção à avenida, como disposto a atirar-se diante do ônibus que surgia à distância. Meu filho, cuidado! O ônibus deu uma freada brusca, uma guinada para a esquerda. Os pneus cantaram no asfalto. O menino, assustado, arrepiou carreira. O pai precipitou-se e o arrebanhou com o braço como a um animalzinho. Que susto você me passou, meu filho! E apertava-o contra o peito, comovido. Deixa eu descer, papai. Você está me machucando. Irresoluto, o pai pensava agora se não seria o caso de dar-lhe umas palmadas. Machucando fazer uma coisa dessas com seu pai. Me larga, eu quero ir embora. Trouxe-o para casa e o largou novamente na sala, tendo antes o cuidado de fechar a porta da rua e retirar a chave, como ele fizera com a da despensa. Fique aí, quietinho, tá ouvindo? Papai está trabalhando. Fico, mas vou empurrar a cadeira. E o barulho recomeçou. Fernando Sabino. Então, é uma história que retrata muito bem no momento que nós estamos vivendo e algumas famílias estão tendo que modificar a rotina em virtude da pandemia, criança, trabalho, tudo junto e misturado. Então, além de nós fazermos uso dessa crônica no decorrer da nossa apresentação aqui, da nossa videoaula, eu achei muito pertinente por conta desse momento que nós estamos vivendo. Espero que vocês tenham gostado. Então, vocês percebem nesse texto que é um texto que conta muito o cotidiano. Isso é uma crônica, ok, pessoal? Então, nós vamos seguindo agora mostrando para vocês um pouquinho sobre leitura, estratégias e procedimentos de um leitor. É importante, pessoal, que vocês considerem essas dicas que a Amanda vai dar para vocês e conforme vocês vão praticando com frequência todas essas dicas, elas passam a ser um hábito. E tudo aquilo que vira hábito já faz parte da nossa vivência, do nosso lidar, do nosso dia a dia. Então, peguem essas dicas e procurem aplicar toda vez que vocês forem fazer uma leitura de um texto, tá? E toda vez que exigirem de vocês uma compreensão ou uma interpretação de texto. Olha que interessante.
Amanda batizou essa atividade como detetives da leitura, por isso que vocês estão vendo aí vários detetives, né, na tela aparecendo. Por que detetives da leitura? Porque quando a gente vai ler um texto, nós temos que desvendar os mistérios desse texto. Mas antes de desvendar, nós precisamos entender o que, de repente, essa interpretação ou compreensão quer de nós, tá? Então, para que a gente possa entender certinho, eu trouxe para vocês aqui, ó, um esqueminha muito interessante que vai clarear a mente de vocês, tá? Primeiro, nós vamos entender o que é compreender um texto. Então, pessoal, quando eu quero compreender um texto, eu preciso entender que nessa compreensão está a opinião do autor. Segundo o autor, aquilo que está explícito num texto. Então, compreensão de texto, eu não posso fugir da ideia do autor, daquilo que ele está colocando para mim. Não é o que eu penso e o que eu acho. Eu preciso ser fiel às colocações do texto, na maneira que ele foi escrito. Já a interpretação de texto, olha que interessante, é a minha opinião, a minha experiência no assunto e aquilo que muitas vezes está implícito, escondido ali no texto. Por isso que a criança que faz muita leitura de gêneros variados, ela tem uma boa interpretação de texto, porque ela consegue ir além do que o texto propõe. Então, compreender é estar fiel à ideia do autor e interpretar é agregar valor ao texto com aquilo que eu sei, a minha experiência. Tá dando para entender? Trouxe para vocês um exemplo que eu retirei da crônica que a gente acabou de ler. Então, vamos perceber um pouco o que é compreender e o que é interpretar o texto. Caminhando cabisbaixo ao longo do muro. Se eu quero compreender o que o autor está querendo me dizer, ele está querendo fazer uma leitura do físico, da postura dessa criança, que ele estava caminhando perto, próximo ao muro, com a cabeça para baixo. Mas na minha interpretação, além de perceber essa descrição do autor, eu também posso fazer a leitura da situação. Eu sei que esse cabisbaixo que está na frase, diante do contexto, a criança estava triste, estava se sentindo injustiçada, talvez, com a atitude do pai. Então, eu compreendi o que o autor escreveu e interpretei com a minha experiência no assunto, ok? Deu para dar uma diferenciada e deu para fazer a interpretação daquilo que eu quero passar para vocês? Ok. Então, o próximo passo, pessoal, é o quê? Como ser um detetive da leitura? Essa é a parte mais importante dessa nossa videoaula. Então, anotem aí e comecem a praticar esse passo a passo. Vamos lá? Primeiro passo. Nós vamos praticar a leitura investigativa do título. Então, por exemplo, pessoal, quando um texto estiver em mãos, na mão de vocês, a primeira coisa que vocês precisam fazer na hora de fazer essa leitura é fazer uma leitura, uma investigação, como se fosse um detetive, do título e ver quais são as imagens que estão ali fazendo conexões com esse título. Então, olha só, o que eu já sei sobre esse assunto em destaque? Quais são as conexões entre imagem e título? E eu vou realizar, num canto dessa folha, as minhas anotações pessoais. Então, o primeiro passo, antes de ler o texto, é observar o título e as imagens que ali estão e fazer as minhas anotações, o que eu já sei a respeito daquilo que está sendo proposto. Segundo passo,
vocês vão realizar uma leitura que a gente diz aqui na nossa rede que é uma leitura branca, é uma leitura direta. Para que isso? Para identificar a ideia central do texto. Então, eu já fiz ali uma investigação do título, iniciei a primeira leitura direta, essa leitura reta, para saber do que se trata esse texto. Terceiro passo, procurando pistas, marcas. Então, olha que interessante. Depois que você fez o segundo passo, você vai parágrafo por parágrafo sublinhar com uma marca-texto, um lápis de cor, as partes importantes desse texto. O que é importante num texto? De repente, uma informação nova que você não conhecia, ou uma informação que de repente é uma informação importante que dá um fechamento, um entendimento naquilo que o texto quer me dizer. Se tem algumas ideias que são contraditórias, ideias do autor, por exemplo, se em algum momento o autor fala que ele é a favor e em outro momento que ele é contra a isso que está sendo exposto. Então, essas ideias contraditórias você pode marcar também e observar os verbos. Se é um acontecimento que já foi, que está acontecendo ou que vai acontecer. Grifar os adjetivos, que são as qualidades, tudo que você achar importante. Mas é interessante que você saiba sublinhar esse texto. Não é para sair sublinhando o parágrafo inteiro. São os pontos importantes. E para finalizar, é a resolução do caso. Então, você passou pelas 3 etapas. O que você vai fazer? Uma nova leitura, observar todas as suas anotações, os apontamentos que você fez, se concentrar, compreender ou interpretar as questões, levando em consideração aquilo que eu falei para vocês. Sempre observe o que a pergunta quer que você retire do texto. Se é uma compreensão ou se é uma interpretação, tá? Então, se você não assimilou bem, volta aí a nossa videoaula para você entender o que é compreender e o que é interpretar um texto. E pratique esse passo a passo e vocês vão ver como vai fazer a diferença para vocês no dia a dia na sala de aula. Agora, pessoal, vem a próxima dica. Leia todos os dias e procure variar a sua leitura. Muitas vezes a gente observa na biblioteca da escola, quando a gente vai lá, que algumas crianças elas querem ler só gibi, né? É uma leitura muito prazerosa, mas às vezes deixa de lado novas oportunidades, novas descobertas, né? Num livro, numa revista científica. Então, a gente precisa se aventurar nessas novas descobertas, né? Estar aberto a esse novo. E como a gente iniciou lá a nossa aula, né? E podem tirar tudo da gente, menos o conhecimento. Esse vai ficar com a gente para sempre. Então, que você siga esse passo a passo, né? Faça suas anotações e que a gente tenha muito sucesso quando a gente voltar com as nossas aulas, ok? Então, eu conto com vocês como detetives da leitura e vou encerrar nossa videoaula de hoje com uma frase do Fernando Sabino. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Fernando Sabino. Espero que vocês tenham gostado. Então, fiquem bem. Até a próxima videoaula. Tchauzinho, pessoal!